Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no programa Cultura Geral. Como sempre, é sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral todos os dias aqui na TV Banqueta, né? É um prazer e também uma satisfação trazer para a comunidade de Nova Lima, comunidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil inteiro, informações pertinentes, né? Informações importantes sobre o que a gente precisa o que a gente precisa saber e a forma que a gente tem que caminhar na sociedade brasileira. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de direito empresarial, vou falar da relação dos alunos com esse ensino, com esse tipo de ensino. Vamos falar também a relação do aluno com o mercado de trabalho. Vamos fazer uma síntese dessa modernidade líquida de Bauman. Eu acho que é muito importante a gente tratar de todos esses assuntos aqui, colocando em pauta assuntos pertinentes para que você consiga entender e consiga se desenvolver socialmente, né? Numa sociedade que muda o tempo todo e o tempo inteiro. Sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo hoje meu grande amigo Thales, né? É um prazer te receber aqui. Depois de quase 3 anos de luta, consegui trazer esse grande cara aqui, que é o meu amigo, antes de ser meu professor, então viramos amigos lá na faculdade. Prazer te receber aqui e tratar desse assunto, Thales. Muito obrigado, Elis. Lucas, mais uma vez, precisa te apresentar para o público, não, né? Já deve conhecer, né? De longa data. De longa data. É sempre um prazer estar aqui, Betão. Bom, Thales, a gente vai falar aí um pouquinho dessa atividade empresarial, que mudou, que tem mudado, essa volatilidade de mercado. Vamos falar também dessa volatilidade do ensino, né? Dessa metamorfose que tem nos acometido aí nessa sociedade tão metamorfósica aí, no mundo inteiro. Como é que você está enxergando isso? E se você trouxe um vídeo também para a gente poder ilustrar esse programa, né? Betão, bom, eu dou aula há 17 anos, né? Vocês dois foram meus alunos, né? Me conhecem de sala de aula. E o que eu noto atualmente, né? O aluno, ele se forma, ele ainda está muito perdido. Não sabe o que fazer, procura uma pós-graduação, ou vai estudar fora. Então essa é uma pergunta recorrente. E eu acho que para a gente dar uma resposta satisfatória para essa nova geração de advogados e outros profissionais que estão vindo aí, nós temos que entender, sobretudo, as mudanças na nossa sociedade. Então esse vídeo que eu sugeri aqui que a gente passasse, que a gente transmita, é um vídeo do YouTube, é um vídeo público, mas que retrata bastante todas essas mudanças do mercado de trabalho, como as mudanças sociais alteraram o perfil do profissional no mercado de trabalho. Então, acho que se a gente puder começar o programa assistindo esse vídeo, né, ele vai estimular o debate e vai ajudar aquele jovem profissional que está ingressando no mercado de trabalho que compreenda a si próprio, né, a si mesmo, antes de tomar uma decisão derradeira. Bom, gente, vamos assistir todo mundo com a gente aqui assistindo esse vídeo. Eu acho que é muito importante, vai ilustrar bem esse debate que a gente vai ter aqui. Eu acho que é muito importante que todos acompanhem para não perder o fio da meada. Vamos assistir todo mundo junto. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off.
As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. You own the money, you control the witness. I'll leave you lonely, don't monkey with the business. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great. I love it.
The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Bom, tem que voltar com o óculos, né? Ô, Thales, vamos nortear essa conversa? Vamos. O que nós podemos tirar de lição dessa... Nesse vídeo que nós vimos, assim, a gente está falando muito também da pessoa se reencontrar, ou da pessoa se encontrar, que às vezes a pessoa nem se encontrou ainda. Como é que a gente norteia isso na cabeça dessa moçada que está vindo, com uma base de ensino ainda muito relacionado lá ao início do século XX e tudo? Como é que a gente vai trabalhar isso na cabeça dessa moçada? O Betão e Lucas, esse vídeo me inspira. Porque, na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem a tendência de criticar as novas gerações. Sim. De dizer, essa geração aí da turma que está com 20 agora é uma geração perdida. Eu não acho nada disso, pelo contrário. Essa geração que está vindo é uma geração fantástica. Agora, é uma geração que tem outros paradigmas. Enfim, tem outros anseios. A busca pela felicidade é diferente daquela que a gente estava acostumado a ver. Enfim, essa geração, ela nos mostra que a própria forma de ver o ensino tem que mudar. E aí, esse recorte que eu queria fazer. Como é que a gente vai conseguir? Porque, por exemplo, eu particularmente vejo como um professor que tem uma visão moderna de aplicação do ensino. Mas, ao mesmo tempo,
por ter tido aula com você 2 vezes, você percebe que existe algumas amarras e algumas arestas que você não consegue contornar. Né? E em contrapartida, daqui a pouco eu vou colocar o Lucas nessa conversa também, esse menino já está sendo formado também nessa mesma condição. Né? É o que Foucault falava ontem, o menino já está dentro da forma. Né? Então ele já chega para você quase que pronto para você só encaixar ali algum tipo de conhecimento. E isso causa um sofrimento. Né? Como é que trabalha isso? Porque para desconstruir isso é muito complicado. E nós tivemos uma conversa bem pessoal aquele dia, a gente estava falando, eu conversei também com o Lucas, eu converso muito a respeito disso, que é as ferramentas de informação. Cada um tem informação para si. E você tem essa tendência, pelo menos com seus filhos e tal, de acompanhar ali para e passo, ou nem tanto passo a passo com seu filho, mas ali pelo menos entender o que ele está assistindo, como é que ele está se desenvolvendo e a inteligência que ele está consumindo. Né? Então você chegou no YouTube. Certo, né? certo. Essa geração é uma geração de redes sociais, é uma geração de informação direta e uma informação customizada, personalizada. E eu não vejo mal nenhum Não, nisso. maravilha. Sim. Eu digo assim, como que a gente trabalha isso e como é que a gente vai trabalhar isso já no ensino superior. Porque, por exemplo, o ideal seria trabalhar essa condição da volatilidade do ensino e da percepção do professor já na base, né? Para ele chegar no topo com essa maleabilidade. Mas como é que você enxerga isso? Porque você recebe gerações e gerações de pessoas que fica doido para entrar no mundo acadêmico, chega no mundo acadêmico, descobre um monte de coisa que não sabe, começa a sofrer e quer sair de lá o mais rápido possível. Né? Como lidar com tudo isso? Quer dizer, essa pergunta, eu fiz uma pergunta, uma tese, respondi, fiz um monte de coisa. Mas eu entendi. Bom, em primeiro lugar, eu, como professor, na medida do possível, eu tento passar para os meus alunos o que eu acredito. Eu, por exemplo, acredito numa advocacia sem gravata, uma advocacia mais leve do que essa que nós estamos acostumados, sem essas liturgias, sem essas reverências que são feitas. Enfim, a linguagem hoje, até com o empresário, minha área é direito empresarial, e o empresário muitas vezes hoje ele tem menos de 30 anos. Nós estamos na era das startups, a palavra startup está para tudo, para todos os lados, enfim. Então para que a gente possa conversar com esse jovem empresário, a gente tem que entender a geração dele. Enfim, então o que eu passo para os meus alunos, enfim, e vou dar exemplos agora práticos, viu, Lucas? Veja só, os advogados antigos tinham mania, por exemplo, de fazer petições enormes, de citar doutrinas. Tem sérias discussões sobre isso. Exato, demonstrar erudição em peças processuais. O mundo hoje não cabe isso. Porque, te dou um exemplo, o juiz tem 10 mil processos no gabinete para despachar. Os juízes daqui de Nova Lima, por exemplo, que são extremamente sobrecarregados. Então, enfim, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem mais direta. Nós temos que ter poder de síntese. Nós temos que ser objetivos e, sobretudo, originais. Sobretudo, originais. É o que eu digo aos meus alunos. Nós temos que ser originais. Nós não podemos copiar os vícios das gerações antigas. E o modus operandi também das gerações antigas, porque o mundo era outro. O mundo era outro, havia mais tempo. Hoje não. Outro detalhe, tem como nós lutarmos, nós professores, contra o uso celular em sala de aula? Eu absolutamente não faço qualquer tipo de restrição. Eu acho que se a tecnologia está ali é para ela ser usada e usada para o bem. Né? Então, enfim, não sei se vocês se lembram, eu cobro muito meus alunos, como eu trabalho com questões muito relativas à interpretação de lei, né, que tragam a lei para a sala de aula. Olha o celular que fantástico. Você tem, enfim, no Google toda a jurisprudência, enfim, o que fomenta discussões. Então, por que restringir o uso de celular em sala de aula, se ele pode ser, na verdade, uma ferramenta? Sim. Né, uma ferramenta de ensino. Então, essas ferramentas elas devem ser consideradas no dia de hoje, nos dias de hoje. Né? E só mais um detalhe também, esse vídeo ele me inspira tanto que me faz lembrar de casos que eu já passei, que eu vivenciei como professor.
né? Então você veja que muitas vezes, né, o aluno, no meio do curso, ele se faz a pergunta exatamente que é a pergunta do vídeo, né? Eu estou fazendo o que eu amo, né? E eu quero a felicidade imediata. É o grande clamor da geração atual. Sim. Quero felicidade imediata. E às vezes ele percebe no meio do curso que não é a praia dele, que ele quer outra coisa. Então nós temos, até na Milton Campos, onde eu leciono, casos de sucesso de alunos que se encontraram durante o curso e foram para ramos totalmente diferentes. Né? Enfim, eu me recordo aqui agora, um aluno, uma pessoa muito boa, posso falar nomes aqui? Pode, fica à vontade. É o Felipe Caputo, inclusive, hoje um chefe de cozinha renomado, foi meu aluno e se encontrou, enfim, fazendo um sucesso danado, né? E se encontrou justamente, talvez, porque se fez essa pergunta se ele estava realmente fazendo o que amava. Né? E tem sucesso. Agora, uma outra pergunta, antes de passar para o Lúcio, que eu tenho uma pergunta para ele muito importante, mas, por exemplo, uma das coisas que você me falou é que, às vezes, você consegue fazer um perfil do aluno, alguma coisa nesse sentido. Aquele aluno que a única oportunidade que ele tem é aquela que ele conseguiu uma bolsa, que ele conseguiu uma inserção nesse meio, e ele chega no meio do curso e fala assim, gente do céu, é isso mesmo? E ele não tem como voltar atrás, porque se ele volta atrás, ele perde a bolsa, ele perde tudo aquilo que ele já... Como que a gente pode trabalhar isso, Thales, assim, para esse aluno, ele, dentro do próprio curso, ele tentar achar alguma coisa que o identifique ali? Bom, Betão, eu acho o seguinte, claro, ninguém pode voltar atrás, mas uma frase até do Chico Xavier, a gente pode sempre começar fazer um novo, né, a partir de agora. Enfim, eu acho que se a pessoa tem esse estado de aflição e percebe que não é o que ela quer para a vida, eu acho que tem que parar. E tem outro detalhe, na minha visão, a educação vai passar por transformações tão grandes nos próximos anos, que essa procura, né? Enfim, eu tenho que fazer pós-graduação. Olha só, eu para contratar um advogado no meu escritório, eu valorizo muito mais a experiência pessoal do candidato do que currículo. Eu quero saber se ele tem inteligência emocional. Eu quero saber se ele sabe lidar em situações de pressão. Enfim, isso você não aprende nas cadeiras da faculdade. Não tem pós-graduação, não tem mestrado. Então, esse apego à academia, para o mercado de trabalho, é algo que eu acho que vai ficar em desuso. É uma opinião pessoal, claro, não sou pedagogo, longe disso, mas é uma opinião que eu tenho pragmática do nosso mercado de trabalho. Vai ser valorizado quem tem experiência. Quem tem experiência. E as experiências a gente adquire como? É o estudante fazendo estágio. Né? Procure estágio na área que você gosta, ou que supostamente você gosta. Né? Pode ser que também durante o estágio, na experiência, você descubra que não era nada daquilo. Né? Mas, enfim, a busca por essa experiência, por essa vivência, para mim é muito mais importante do que pós-graduação para o mercado de trabalho atual. E o empresário, o Betão, ele quer resultado. Ele não quer saber se você tem o diploma, enfim, da Universidade Americana. Enfim, ele quer o resultado. Então, muitas vezes, o resultado ele é atingido por aquele que detém essas qualidades. Consegue, enfim, raciocinar emocionalmente, enfim, no nível estratégico muito mais profundo do que a gente aprende em qualquer outro lugar. Lucas, você foi aluno do Santo Agostinho, depois você passou pela Milton Campos. A pressão para fazer, a pressão social, não é a pressão familiar só, não, mas a pressão social para fazer sucesso e tem que se dar bem, você tem que se dar bem, é um agravante quando a pessoa chega no processo de aprendizado acadêmico? Sem sombra de dúvida, né? Você tem o que se chama hoje de ditadura da felicidade, e principalmente a nossa geração é notório que busca a felicidade de forma imediata.
E ao mesmo tempo você tem que se planejar e se articular para a sua vida a longo prazo. Então isso acaba entrando em choque o tempo inteiro. É muito característico, não só no ambiente acadêmico, mas até na vida profissional. A gente vê muito isso hoje. Formou, era aquela pressão para concluir a graduação, concluiu e agora? É pós-graduação, o que vai fazer? Não utilizou o tempo que tinha para fazer relacionamentos, para participar do diretório acadêmico, conhecer pessoas novas, participar de discussões, relacionar com professores, fazer um estágio. E o que a gente vê é essa situação, formou e aí? E agora? E o que a gente vê na maioria das vezes começa, vou advogar, mas também não sei por onde eu começo, não deu certo a advocacia, vou montar uma startup, vou empreender, vou fazer alguma coisa, e acaba no concurso público. Só que todas essas coisas demandam um planejamento a longo prazo. A advocacia, então, nem se fala. E essa questão da felicidade imediata, da satisfação, do prazer, do sucesso imediato, isso é completamente contraditório com o planejamento a longo prazo. Então eu tenho visto a nossa geração se perdendo um pouco em relação a isso. E tem inclusive uma euforia tecnológica no nosso meio que a gente acaba esquecendo alguns valores passados, mas que ainda são valores que estão presentes na nossa realidade e que são ferramentas efetivas para se atuar no mercado de trabalho. Muito se falou sobre marketing virtual, venda na internet, mas uma apresentaçãozinha debaixo do braço, uma visita, um olho a olho, um aperto de mão, isso ainda tem valor. E na maioria das vezes um valor muito maior do que a própria publicidade na rede social, na televisão, porque é importante, a publicidade virtual é importante, mas isso tem que ser construído de uma forma conjunta. Não é simplesmente divulgar seu programa na internet, seu escritório na internet, sua empresa na internet, colocar o seu produto à venda na internet, que ele vai vender automaticamente. Envolve uma série de outros fatores para você efetivamente conseguir se inserir no mercado de trabalho, conseguir vender, conseguir captar clientes e por aí vai. A sua geração Y, né? Como é que você tem entendido essa geração sua, não só no mercado de trabalho, mas no meio do direito, essencialmente no meio do direito, já que a gente está falando assim para um público quase que não vai ser um público específico, mas vai ser visto por causa do Tales, vai ser visto muito lá na Milton Campos. Né? Como é que é essa relação entre você formar, você começar a advogar? Lógico que você já tinha um campo epistemológico maior, porque você já tinha uma estrutura já para você se encaixar, mas como é que é lidar com toda essa gama de informações novas que tem chegado, né? As redes sociais, esse bombardeio, não só o bombardeio de ser feliz, ter que dar sucesso, mas um bombardeio de informações e com essa coisa da informação customizada. Como é que é lidar com tudo isso, com esse furacão que tem acontecido e a gente não está sabendo lidar com pelo menos por enquanto, lidar com tudo isso? Eu acho que é justamente aí em que as pessoas têm se perdido. A tecnologia ela é uma ferramenta. Ela não tem o fim em si mesma, a tecnologia não vai resolver a vida de ninguém. A gente está falando sobre peças, de peças processuais enormes. O meio do direito ainda é extremamente conservador. A gente vê aí petições iniciais, contestações de 84 laudos, com citação de jurisprudência, doutrina alemã, coisa que não faz o menor sentido. E o jovem, atualmente, que está entrando no mercado de trabalho, ele tem que se dar conta de duas coisas. A primeira, que o jovem que não se especializar, o jovem que não se relacionar, não correr atrás, vai ficar para trás, com chance de, inclusive, perder seu espaço no mercado, uma vez que vem tecnologias para substituir o trabalho manual cada vez mais. E a tendência é que seja valorizado justamente essa questão do trabalho pessoal, da identidade entre o cliente
e o advogado. Essa questão do olho no olho, essa questão personalizada. Então, a gente vê vários casos, vários colegas que começam, vamos montar um escritório, junto uma turma, cada um atuando numa área. Como que a gente vai divulgar o nosso escritório? Rede social. Quem que vai contratar um advogado por rede social? É complicado. A rede social é uma ferramenta importantíssima, obviamente que é. Você falar a mesma língua do seu cliente, que fundou uma startup que hoje vale bilhões de dólares e usa calça jeans e all-star, é importante, mas é a soma disso tudo. Os valores antigos, a questão de confiança, a questão do respeito, isso não se perdeu completamente, isso ainda é importante no mercado de trabalho. Thales, antes do intervalo, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Não sei, talvez você consiga captar um pouco mais, até que eu, porque eu não estou numa sala de aula, mas como é que você enxerga a inteligência artificial que está aí, né? Está nos smartphones, está nas petições, está em tudo, está na medicina, está em todos os lugares. Como enxergar e lidar com a inteligência artificial e como manter essa proximidade. Por exemplo, eu fui seu aluno e a gente continua com essa coisa do relacionamento. Você só está aqui hoje porque a gente manteve um relacionamento de amizade, a gente mantém um relacionamento próprio. Então, como trabalhar essa coisa desse isolamento, que existe um isolamento, um descolamento da realidade dessa geração que está vindo agora. E como é que você enxerga isso dentro desse universo? Não só do universo da sala de aula, mas sua vida pessoal com seu filho, por exemplo. Na verdade, você fez muitas perguntas, né? Mas, enfim, vamos... Sempre assim. Bom, então vou começar aqui organizando a abordagem aqui que eu acho que você quer. Bom, em primeiro lugar, eu discordo um pouquinho aqui do Lucas. Eu acho que hoje a informação ela é muito dinâmica, né? Eu, por exemplo, eu uso o WhatsApp para tudo. Eu crio, pegar meu celular aqui, tem 200 grupos de WhatsApp, enfim, o tempo hoje é tão corrido que dificilmente, às vezes, a gente consegue passar a informação olho no olho. Então, eu acho que a tecnologia, ela, pelo menos a mim, beneficia muito. E o meu tipo de negócio. Mas, enfim, a inteligência artificial, ela vai afetar, sem sombra de dúvida, os escritórios de advocacia que mexem com massa, né? A advocacia massificada. A própria IBM tem um programa já conhecido, que é o Watson, enfim, que é um programa que você, enfim, não vou saber aqui te dizer tecnicamente, mas você nutre ele com informações a ponto dele fazer o seu trabalho. Ele vai fazer uma pergunta para o Watson, uma consulta jurídica, ele já tem a consulta pronta. Né? Então, enfim, da mesma forma, petições iniciais. Né? Hoje já tem softwares de várias empresas que já preparam a petição inicial do jeito que você quer. Né? Você fornece apenas alguns dados, né? E na advocacia massificada isso é muito comum. Sim. Né? Dessas grandes redes, que tem muitas ações de consumidor, dentre outras. Enfim, o software ele já prepara a petição. Já sai ali na forma. Tudo pronto. Mas, enfim, então afeta esse tipo de advocacia massificada. Né? Hoje se tem falado muito também em jurimetria. O que é jurimetria? Também faz parte, está nesse contexto da inteligência artificial. Existem softwares que já pegam também nessas demandas repetitivas, massificadas, que já conseguem, já lhe dão aqui a probabilidade de sucesso. E às vezes até linkando com o entendimento de um determinado juiz. Então pega lá o caso caiu no juiz tal, da vara tal. Né? Então se não mudou, a tendência é que ele julgue de tal jeito. Né? Isso facilita até para as empresas, para a tomada de decisão das empresas. Se vale a pena fazer um acordo, o parâmetro do acordo, até quanto pode ir. Então, enfim, a inteligência artificial ela vai afetar esse tipo de atividade.
os escritórios mais especializados, eu estou totalmente de acordo com o que o Lucas disse aqui, a gente tem que procurar se especializar sempre, né? A advocacia especializada, essa não tem como ser afetada pela inteligência artificial, porque tem um viés artesanal, né? Tem estratégia jurídica, tem a consultoria jurídica, as pessoas são diferentes, então elas reagem diferentes em determinadas situações, né? Eu trabalho muito com conflito societário, né? Cada caso é um caso, enfim, é impossível ter no conflito societário as mesmas circunstâncias. Às vezes as causas do conflito podem até ser parecidas, mas enfim, as formas de solução vão ser diversas, por conta da formação pessoal de cada pessoa, da formação pessoal do seu cliente. Então isso uma situação dessa é impossível. Não tem um software que vai te dar o caminho das pedras para a solução de um litígio societário, por exemplo. Né? Deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Tem pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Ô Thales, a arbitragem é a solução para desafogar o judiciário e resolver essas pendengas aí societárias? Seria a arbitragem o caminho mais curto hoje para a advocacia corporativa? Bom, Betão, francamente, eu sou fã das soluções arbitrais pelo seguinte, é claro que a gente pode pegar uma decisão arbitral, ter inúmeros problemas a partir de uma sentença arbitral, porque dela não cabe recurso. Né? Então, enfim, da mesma forma que eu posso ter uma sentença judicial do ponto de vista técnico absurda, eu posso ter também uma sentença arbitral absurda. Mas a arbitragem ela me agrada pela questão da especialização. Né? Se a gente, eu gosto de submeter, sempre que eu posso, eu coloco a chamada cláusula compromissória. O que é a cláusula compromissória? É a cláusula inserida, no meu caso aqui, no contrato social, no estatuto social de uma sociedade anônima, que obriga as partes a submeter eventuais litígios para arbitragem. Né? Normalmente eu uso a arbitragem por algumas razões. Primeiro, a arbitragem ela corre em sigilo. Em disputa societária, o sigilo é muito importante, porque, enfim, você imagina, os sócios estão brigando, a briga, se está na justiça, o processo é público, isso acaba afetando de alguma forma a imagem perante os clientes, né, da empresa, perante os concorrentes também. Então, enfim, o sigilo é um dos fatores positivos da arbitragem. E outro é o seguinte, é evidente que juiz de direito, ele
cada qual tem a área que mais gosta, né? Ou o que é melhor. Isso é totalmente normal. No direito, assim como na medicina, a gente procura especialização e às vezes a gente é bom numa determinada área e não é bom em outra. Né? Então, na medida que você estabelece uma cláusula de arbitragem, você tem a oportunidade de submeter aquele litígio a um julgador que não é um clínico geral, né? Já que os árbitros são escolhidos pelas partes, né? As partes, claro, se elas agirem com boa fé, o que se espera na arbitragem, que todos ajam com boa fé, enfim, é que as partes procurem indicar como árbitros pessoas especialistas naquele tema. Aí acaba eu tendo a chance de ter uma decisão técnica, isso não é claro, regra geral, mas enfim, uma decisão mais técnica e mais célere, mais rápida. Né? E o direito empresarial, eu gosto de dizer, ele é dinâmico, né? Ele precisa de soluções rápidas. Né? Então, enfim, muitas vezes um litígio societário ele se delonga na justiça por 30 anos, enfim, até a empresa ela acaba nesse meio tempo. Né? Os desafios desse novo empresariado, você estava falando aí, empresários hoje com 30 anos, 28, 35, né? E os escritórios de advocacia. Quais são os desafios assim, que você pode calcular, que você pode imaginar que vem por aí? Ô Betão, olha só, na minha opinião, o empresário ele tem que entender essa nova geração. E mais uma vez, a pertinência do vídeo que a gente assistiu. Né? Hoje, para você contratar um empregado, um empresário para contratar um empregado, se ele não tiver um estímulo, e às vezes esse estímulo, ô Betão, nem é financeiro, mas de fato é uma felicidade, uma satisfação pessoal, algo que possa agregar a pessoa, trazer aquela felicidade imediata, é fundamental. Né? Hoje o empregado mudou, né? O vídeo mostra bem, né? Aquele empregado carreirista, né, que trabalha a vida inteira para desfrutar de uma aposentadoria, hoje a gente nem sabe como é que vai ser, mas enfim, para desfrutar de uma aposentadoria lá na frente, esse é um empregado que é difícil você encontrar. O operário padrão. O operário padrão, né, dos anos 60, 70. Até 80 também, né? Exato. Eu, particularmente, eu vejo até escritórios de advocacia, e acho que muitas vezes alguns escritórios, né, que sem citar nomes, enfim, aqui em Minas Gerais nós temos escritórios muito, muito bons, especializados em várias áreas, eles gostam de copiar modelos de escritórios de São Paulo. Né? Então tem lá a carreira do advogado. O advogado entra como advogado júnior, depois vai para advogado pleno, pleno 1, pleno 2, pleno 3, e advogado sênior quando ele tiver 60 anos de idade. Bom, eu francamente, você me conhece aqui, Lucas, eu acho isso uma chatice muito grande. Um desestímulo à carreira absurdo. Absurdo, né? A pessoa ostentar, eu sou advogado sênior. E daí? O que é advogado sênior? Quem te diz que você é sênior? Né? Quem te diz que você é pleno? Quem te diz que você é júnior? Porque a experiência que a pessoa pode agregar, e eu acredito no jovem, tem muito jovem bom, jovem recém-formado que realmente é bom, que sabe, que estudou, que tem a sensibilidade necessária. Enfim, às vezes ele dá mais resultado que o advogado denominado sênior. Né? Então, enfim, acho que essa busca do empresário, né, para o empregado carreirista, isso vai acabar. Isso, enfim, para mim até já acabou em alguns países. A gente vê as estruturas do Google, do Facebook, essas empresas de tecnologia, completamente horizontal. A estrutura da empresa tem que ser horizontal, sem hierarquia. Né? Sem aquele advogado que fica lá na sala dele trancado, e os estagiários, os outros advogados todos isolados do escritório. Não é isso. O mundo hoje não é assim. A gente quer o trabalho em equipe. E o jovem consegue agregar. Consegue agregar, enfim, claro que isso é gradativo. Sim. Né, gradativo na medida que você adquire mais experiência, você agrega mais. Mas, enfim, isso só é possível se você tiver uma estrutura horizontal. Então, essa minha crença é inspirada nessas empresas de tecnologia que eu acho fantásticas, né, de
de comércio eletrônico, o Facebook, o Google, os ambientes, o Betão. Antigamente a gente tinha muito valor aquele escritório de advocacia, que tem uma biblioteca de não sei quantos exemplares de livro. Bom, eu tenho uma biblioteca de milhares de livros também no meu celular. Né? Para que eu tenho que ter aquele ambiente carregado? E até a mobília, para mim, afeta a criatividade do advogado. Eu trabalho com atividade que a criatividade é tudo. É tudo. Né? Pensar em soluções, pensar muitas vezes em teses. O ambiente tem que te estimular. Né? E esses escritórios mais antigos, e as empresas também, vale para os dois. Fechado, eu falo né? muito de escritório de advocacia, que é meu negócio. Né? Mas, enfim, essas empresas que fechadas, nessas Salão Nobre, né? Exato. Salão Nobre. Exato. Isso, para mim, está completamente em desuso. Não é o que o cliente quer. Não é o que o cliente quer. Né? Você pega uma pessoa tradicional que está acostumada com o paradigma dos anos 60, talvez vá gostar, né? Queira um profissional com esse perfil. Mas não vai ser o cliente do futuro. O cliente do futuro é esse jovem aqui de 23 anos, esse que busca o resultado imediato, a felicidade imediata. Então, o ambiente ele tem que ser inspirador. Né? E tem muitas empresas que já, inclusive no ramo da educação, que já notaram esse movimento. Pode citar nome aqui? Pode, fica à vontade. Bom, eu acho a Anima Educação, né, é uma empresa fantástica, de capital aberto, e tem um ambiente de trabalho na sede deles lá em São Paulo, que é, enfim, inspirador. Inspirador, não tem sala de presidente, vice-presidente, enfim, é um ambiente completamente aberto, onde tem cooperação, que é a grande questão das empresas na atualidade. Né? É um ambiente cooperativo ali entre eles, entre os funcionários, entre o presidente. Enfim, é uma relação meio que de amizade também, no meio desse contexto? Bom, não, é uma relação profissional. Eu acho que as pessoas sabem distinguir. Né? O ambiente ser leve não quer dizer que ele deixa de ser profissional. Né? As pessoas sabem, elas reconhecem. Quando a estrutura é horizontal, não é porque o fulano é doutor e tal, enfim, não é isso. O colega de trabalho vai respeitá-lo porque respeita a história dele, a experiência, né? Sem que isso seja imposto. Né? Essa imposição, né, faz do empregado, do colaborador, traz infelicidade. Traz infelicidade, a pessoa se sente subjugada, enfim, não é inspirador. Né? Então tem algumas empresas como essa que eu citei que são inspiradoras, né? E que, na minha visão, tendem a expandir cada vez mais. Né? Elas vão, de fato, superar essas estruturas antigas que eu disse que é uma chatice só. Né? Essa hierarquia, Existe essa resistência, né? Tá existindo essa resistência. E essa quebra também Eu acho que é temporária. A gente está numa era de transição. Né? Nós estamos, talvez aqui, no início, apenas no início da era digital. Né? Apenas no início. Então, enfim, por estarmos em transição, né, eu não diria nem resistência. Né? A gente vai observar, na verdade, essa mudança de comportamento ainda de forma mais vagarosa. Mas vai chegar num ponto que, enfim, eu acho que o empresário vai conscientizar que ele precisa de um ambiente horizontal, inspirador, enfim... Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você da sala de aula, mas deixa eu perguntar para o Lucas. Empreender na carreira, e aí depois eu vou perguntar isso para o Thales também, qual é a importância do advogado empreender na sua própria carreira? Porque muita gente fica... Uma das conversas que nós tivemos com o Fábio, que ele fala o seguinte, que o indivíduo ele entra no dispositivo e sai do dispositivo achando que, por ter entrado dentro daquele dispositivo, a saída dele... Vai cair no mercado de trabalho numa posição favorável. Favorável, privilegiada e que é garantia de sucesso, quando na realidade não tem nada disso. Principalmente para quem está começando, hoje em dia, é extremamente complicado. A minha geração, eu já até cheguei a falar isso aqui alguma vez,
veio de uma expectativa muito grande ao entrar na faculdade, que o país vinha no momento econômico favorável, por N fatores, e no momento em que a gente saiu da faculdade, o país estava num momento de recessão, de séria recessão. Então tem uma quebra de expectativa muito grande aí. E o que isso traz? Ainda mais para essa geração que quer tudo, quer sucesso, quer felicidade de forma imediata. Traz uma dificuldade muito grande de construir coisas a longo prazo, de fazer uma carreira a longo prazo. Mesmo que hoje em dia as pessoas não permaneçam em uma empresa por muito tempo, mas de toda forma essa construção é a longo prazo. Ela é individual e a longo prazo. Ela é individual e a longo prazo. Então não tem como você sair da faculdade e em 1 ano, 2 anos, você adquirir o patamar profissional de uma pessoa que demorou 40 anos, 35 anos para atingir aquele determinado patamar. Uhum. Então, é uma busca diária. Ainda mais hoje, que a advocacia é completamente dinâmica, fatos completamente exteriores ao direito influenciam no direito o tempo inteiro. Então, eu vejo dessa forma. E tem que ser um caminhar com um objetivo determinado, futuro. Mesmo que as coisas mudem, as oportunidades apareçam, e você acha que vai para um lado e acaba indo para o outro, mas essa questão de investimento em si mesmo, autoconhecimento, investimento nos relacionamentos, investimento na própria imagem, eu acho isso fundamental, não só na área do direito, mas em qualquer área no mundo atual. Thales, para a gente ir para a parte final do programa, o ensino vai ter que acompanhar essa forma horizontal de aprendizado, senão quem não acompanhar isso vai ficar para trás também? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que o ensino ele tem que se adaptar aos anseios dessa nova geração. Uhum. Né? As tecnologias, a forma de comunicação, enfim, tentar, a gente vem assistindo a esses debates de tentar controlar o que o professor fala em sala de aula. Isso é um absurdo, Betão, porque você imagina, chega a ser até uma hipocrisia, porque hoje você pega uma criança de 7 anos, ela já nasceu com iPad na mão, né, com tablet na mão, ela tem acesso a toda a informação, Então, enfim, não é o professor que vai introduzir na cabeça daquela criança uma forma de pensar diferente. Ela já sabe, a informação está na mão dela, está no tablet. Então, essas tentativas de coibir, de tentar direcionar o professor para que ensine de determinada forma, que restrinja conteúdos que a gente vem ouvindo aí para tudo quanto é lado, enfim, é perder tempo. Perder tempo. Porque a criança hoje ela tem acesso a tudo. E a gente sabe que a internet não tem censura. Né? Por mais rigoroso que o pai seja, e sou contra também aquele pai que toma o tablet do menino. Porque é o pai que não entendeu a geração da criança. Eu chamo até de geração touch, essa nova, dos meninos agora, das crianças até 7 anos, que elas já nasceram clicando na tela. Ela vê a televisão, ela já vai com o dedinho na tela, já para interagir com a tecnologia. Né? Então essa criança ela tem acesso a toda a informação. Então o que a gente vê muitas vezes agora falando de ensino fundamental é a pressão da sociedade, como se os professores tivessem que fazer o papel dos pais. É o pai que vai direcionar na educação que ele entender pertinente a criança. Agora é evidente que ela vai estar exposta a outras opiniões, e é saudável que esteja em sala de aula. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa aqui com o Thales e com o Lucas. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.